Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presente no nosso primeiro Frontier Day. O meu nome é Rodrigo Fonseca, eu sou CIO da Frontier Capital. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter recebido essas personalidades aqui no nosso evento. Acho que tanto enriqueceram aí o que a gente montou. Queria agradecer também a Paola, Alexandre, todo mundo aí que participou para a construção desse Frontier Day, que eu acho que está sendo muito bem sucedido até agora. Bom, eu vim aqui para vocês, eu queria contar um pouco... Desculpa, eu queria contar um pouco para vocês sobre a nossa história, como é que a gente nasceu, o que a gente construiu até aqui, e como é que a gente está se posicionando hoje, né, investindo, né, em função do que a gente enxerga para o futuro. Para isso eu vou dividir com vocês uma apresentação da nossa companhia. Acho que o primeiro ponto para entender como é que a gente começou, né, quais são as motivações pessoais de cada um, nossa, né, acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, aprendeu a investir e se apaixonou por investimento, né, é uma coisa que domina, assim, a nossa vida, a gente se dedica com uma imersão realmente total, e essa é a nossa paixão. E para investir bem, né, investir de forma ganhadora, a gente acredita que o melhor modelo é um partnership focado numa estratégia. Assim, a gente acha que é o melhor modelo para você poder ter o melhor alinhamento, você poder se dedicar, todo mundo tem uma parcela do valor que está criando, remar para a mesma direção, ter o capital alinhado com um dos clientes. Quer dizer, eu tenho o meu capital inteiro nos fundos da companhia, né, todo mundo investe nos fundos da companhia. Outra questão é a questão de fit de processo de investimento, é muito importante as pessoas acreditarem, ter a mesma maneira de investir. E a cultura empresarial que a gente propunha desde o começo para a companhia, na medida que a gente foi formando, como é que ela foi se definindo e as pessoas se atraindo por essa cultura participativa de companhia que a gente montou. E também a força da equipe. Acho que no começo era uma idealização de montar uma equipe muito forte. Na medida em que a gente deu o pontapé inicial com 3 pessoas, 3 sócios, né, já criou-se um início dessa equipe, mas cada passo que a gente trazia um sócio novo, a gente ficava com uma equipe mais forte e ficava mais fácil trazer mais uma pessoa mais forte. Então a gente acabou montando uma equipe muito forte e acho que isso atraiu muitas pessoas para se juntarem à companhia, assim como um produto inovador que a gente desenvolveu. Eu vou estar dividindo para vocês aqui sobre o Frontier Loan Bias, é um produto bastante inovador no mercado e a gente acredita muito nele. Com relação à companhia que a gente construiu, né, qual é a nossa ambição, a nossa visão? Né? A gente acredita que o mercado está muito competitivo, né, as assets muito fortes, então a gente só montou uma companhia com a proposta de ter uma companhia de excelência, né, uma companhia state of the art. Né? Acho que a gente não quer ser simplesmente mais um, ou pegar carona em algum movimento, oportunidade de mercado. A gente está construindo uma companhia com a ambição de ser uma companhia de excelência. Os sócios são muito sêniores, né, pessoas que têm de 15 a 20 anos ou mais de experiência de mercado, né, tem complementariedade de forma de atuar, de experiências também, que possam ajudar a companhia na área de investimentos, a investir melhor, possa ajudar a converter clientes, ajudar com o network, né, um network muito sênior da companhia, vários sócios com bastante network, vocês estão vendo nesse evento que a gente desenvolveu. A questão de ter um perfil empreendedor também é muito importante, né, um momento de vida, né, a vontade de se dedicar para construir uma companhia de excelência, né. Então, isso a gente acabou construindo ao longo do tempo, né, dentro do modelo State of the Art, onde tem, além da minha posição como CIO, que eu acabo tendo a palavra final, mas a gente tem um outro gestor de ações, que é o Alexandre, a gente tem o Joca como gestor macro global, temos a Paola, que é uma comercial forte, acaba brindando a gestão também, junto com outros gestores que podem se dividir nesse papel de interação com clientes. Tudo isso é um modelo, não é por acaso, né? A gente tentou construir o que a gente achava que era mais forte para ter uma companhia mais forte. E uma grade de produtos que não dependesse totalmente do Brasil dar certo, né? Se a gente tivesse apenas produtos direcionais, né, apenas long only, vamos falar assim, fundos de ações, se o Brasil comece mal, você tem dificuldade de captar recursos para o produto. Tendo o nosso loan bias, que é um produto mais defensivo, nós temos produtos agressivos e defensivos, então a gente consegue lidar melhor com essa variação de ambientes no mercado. O nosso nome é Frontier. Frontier tem a ver com a fronteira que a gente está sempre buscando, a gente busca estar na fronteira da inovação, como o próprio produto Loan Bias vai mostrar para vocês, a inovação que a gente trouxe ao mercado. Fronteira da excelência, né, como eu comentei, é muito o que está por trás das nossas ambições, né, de estar aqui. Fronteira do conhecimento, sempre que a gente investiga uma companhia, tenta pegar uma informação a mais, tenta cavar um contato proprietário e requestionar uma tese, tentar fazer uma análise diferente, a gente está sempre na busca do conhecimento, né. É a fronteira eficiente de Markowitz, né, de relação risco-retorno, que no nosso Loan Bias a gente avança em direção a ela. Seguindo um pouco aqui, eu queria falar um pouco da equipe, que acho que a primeira conquista que a gente teve como empresa foi construir uma equipe muito forte. Hoje eu posso falar isso, né? Vou comentar aqui sobre os sócios que estão presentes aqui no Frontier Day.
Bom, do meu lado, só para passar para vocês, né? Eu sou um profissional aqui de São Paulo, eu comecei trabalhando em M&A na Patrimônio, na boutique de M&A, fui para Chicago fazer um MBA, me formei em 99, entre os 5% melhores alunos, e fui trabalhar no Opportunity. Então, a minha escola de investimento foi o Opportunity, uma escola de capital proprietário, de equities, né? E fiquei 2 anos lá e segui carreira em várias gestoras. Quando eu estava na Arx, eu era o número 2 da empresa de gestão de ações, e a empresa ganhou o prêmio da Exame de melhor gestora de ações do Brasil. Na Pollux, em 2013 também, na condição de gestor principal, eu ganhei o prêmio de melhor gestor de ações do Brasil. E acumulei aí um track record, mais de 12 anos de gestão, mais de 22 anos trabalhando no buy side, mais 12 anos de gestão com um track record batendo a bolsa em torno de 15% ao ano em termos brutos. Tá? Junto comigo eu tenho o Alexandre Cancherini, que ele tem a função de gestor e de analista também, ele cobre o setor de financials e de healthcare, setor financeiro e saúde, né? Ele tem uma experiência diferente da minha, né? Eu tenho um perfil muito de mergulhar profundamente nas companhias, idiosincrático, e ele tem uma cabeça muito mais de amplitude. Ele é formado como macroeconomista, trabalhou como macroeconomista e depois evoluiu para a parte de equities, onde foi premiado, sua equipe foi premiada no sell side, já na Merrill, e depois ele migrou para o buy side, no Santander, onde foi evoluindo como Head of Research, co-PM, e depois virou Head of Equities do Santander. Então ele complementa muito bem a forma que eu trabalho, a forma que ele trabalha, a gente fica muito forte com essa combinação. O Joca, Jorge Dibi Neto, é o nosso gestor macro global. Eu tive a felicidade de trazer ele de volta para ser meu sócio. Nós fomos sócios na Arx, no Rio de Janeiro, éramos 2 paulistas lá. E ele tem uma história, quando ele foi para a Arx, era um gestor premiado pelo ABN AMRO Sky, 5 estrelas, né, pela Exame Invest Tracker. Ficou bastante tempo na Arx, até a empresa ser vendida, depois ele voltou para São Paulo, pela BRZ, do grupo GP Investments. Quando a GP mudou a estratégia, ele acabou foi montar o business na Grau, e depois ele empreendeu em risco financeiro, em seguros, teve muito sucesso, mas nunca abandonou investir, é o que eu falo. Ele continuou trabalhando como consultor macro, na física, né, para algumas pessoas, e está aqui com a gente tocando nossa gestão macro global, que é especialmente presente no nosso long bias, né? O Eduardo Cotrim, que vocês conheceram aí no tema da Renner, ele é um analista especializado em consumo, tem 13 anos aí de buy-side, já foi da Itaú Asset, da Franklin Templeton. Interessante que ele foi sócio e Head of Research da Guardian, interessante que ele trouxe a metodologia de ESG, ele desenvolveu a metodologia de ESG na Franklin Templeton, então ele trouxe isso para cá, a gente tem uma metodologia bastante bacana de ESG que a gente aplica em cada análise que a gente faz de empresa. E ele trabalhou junto com o Alexandre no Itaú Asset, então se conhecem muito bem, isso traz também essa convivência prévia para a companhia, que ajuda bastante no nosso entrosamento. Por último, o Reno Azevedo fecha a nossa equipe de equities sênior, é um sócio da JGP, que estava há 15 anos lá, 10 anos fazendo buy-side, especialista em utilities, muito reconhecido no mercado, tecnicamente em utilities, também conhece muito bem siderurgia e mineração, outro profissional aí com um ponto ótimo para empreender, também fortaleceu muito a nossa companhia. E por último, a Paola Pedrinola, que entrou em julho, né? Ela era uma Senior Vice President de Investment Banking no BBI, então pessoa bastante sênior, muito experimentada em Investment Banking, também tem muitos contatos, muito network na indústria, né, o que ela fez. Já trabalhou com Equity Research antes também, então traz uma força para o nosso comercial muito grande, até uma experiência digital, ela tem um blog com 26 mil seguidores. Então, uma equipe bastante forte, temos 11 profissionais. E como é que a gente vê a oportunidade de investir no Brasil, e como é que a gente se posiciona para aproveitar o que tem de melhor nessa oportunidade? A gente acredita que o mercado brasileiro de ações é muito rico em o que a gente chama aqui de, vamos falar de alfa, ou ganho de seleção de ações, aquela ideia de você escolher uma empresa que vai melhor que o mercado. Por quê? É um mercado bastante ineficiente, é um mercado que, quando você compara internacionalmente, existe uma forma de enxergar isso. David Swensen, falecido David Swensen de Yale, ele enxergava a dispersão de retornos numa indústria, no primeiro e terceiro quartil, como uma ideia de quão ineficiente é o mercado, né? Quanto mais arbitrado o mercado, mais parecido são os fundos. Quanto mais não arbitrado, você tem mais diferenciação. Então, o mercado de ações no mundo não passa de 2,8% essa dispersão, no Brasil chega a 13%. É quase recursos naturais, é quase que nem investir em madeira. Então, é um mercado muito rico para você ganhar dinheiro com stock picking, né, com seleção de ações, e vocês sabem disso porque os fundos de gestão ativa consistentemente batem a bolsa. Então, é um mercado muito bom para explorar esse aspecto de investimento.
não tão bom na parte de direcional, né? Isso nós vamos falar um pouco mais à frente no non-bias, mas especialmente bom na parte de seleção de ações. Como é que a gente se posiciona a equipe para explorar essa oportunidade? Nós temos uma cabeça de não olhar todas as empresas que estão listadas no mercado, nós temos um potencial de 300 empresas no nosso universo, listadas no Brasil ou lá fora, mas que têm operações no Brasil. Nós estamos sempre escolhendo 3 a 4 empresas mais atrativas para dedicar tempo e alocando para o analista responsável. Ele dedica também 3 a 4 que já está no fundo, que ele cobre. Então, ele está focado em 6 a 8 nomes, e o que acaba permitindo o tempo ser muito mais profundo, obviamente, do que se estivesse cobrindo 30 empresas, né? E essa profundidade a gente canaliza para fontes proprietárias de informação, tentar sair um pouco daquela linha de montagem que está todo mundo tendo acesso, todos os eventos que todos os corretores trazem, os RIs, que está todo mundo tendo acesso à mesma informação, a gente tenta cavar informações diferentes, né? Tentar falar com o executivo de uma empresa de capital fechado que está naquele setor, concorre, ou com alguém que saiu da companhia, ou com algum cliente, algum fornecedor. A gente tenta cavar reuniões proprietárias para ter um conhecimento mais original, menos viesado e às vezes mais profundo. Nesse trabalho, a gente olha muito a qualidade do negócio, quais são as características que justificam a empresa ter um retorno sobre o capital acima do custo de capital, por que a competição não consegue entrar e eliminar esse retorno excessivo, né? Qual é a característica que dificulta a competição, que é não replicável. Às vezes a gente até simula negócio, vamos montar um business numa área para ver onde é que pega, né? Qual a dificuldade que a gente enfrenta para montar um negócio. A qualidade da gestão, que a gente tenta entender desde o DNA de formação da companhia, como é que nasceu, as pessoas, o histórico, como é que elas estão alinhadas, o modelo de remuneração, qual é o turnover, existe uma oportunidade para essa gestão alocar capital de maneira rentável, ou já está um mercado maduro. E também a questão de ESG, que eu acho que complementa a visão qualitativa das companhias, uma visão quão bem posicionada a empresa está com relação aos temas de ESG, de externalidades, né? Vale mencionar também que a gente tentou focar nosso trabalho na busca de ineficiências que com o tempo os computadores não fossem roubar da gente, né? Então a gente chama de ineficiências não maquináveis, né? Hoje você vê mercado global, a gente parou para estudar lá fora, quer dizer, muitos ETFs de fatores, de valor, de qualidade, de momento. Então a gente não quer entrar num negócio para dar certo por alguns anos e depois o computador roubar da gente. Então, alguns pontos que a gente foca aqui, um é network, né? Eu até mudei minha família de volta para São Paulo para explorar melhor o aspecto de network nos investimentos, tá? Tá sempre fuçando, mergulhando nas empresas. Teve até um caso recente na Natura que a gente explorou um contato nosso, conseguimos antecipar uma deterioração no setor muito forte, a gente conseguiu reduzir a posição antes do resultado da Natura, economizou um bom dinheiro para o fundo. Isso o computador não faz, tá? A questão de visão global, eu gosto muito de a gente tentar olhar para fora, ver o que aconteceu na indústria lá fora, tentar antecipar o que pode chegar aqui no Brasil, ou até perceber as diferenças e por que aqui é mais rentável do que lá, diferenças na qualidade do negócio, mas acho que é importante ter essa visão. No caso de bancos, por exemplo, eu lembro que eu estava olhando transformação digital na Escandinávia em 2017. E aí aprendi o conceito do Open Banking, as barreiras de entrada que iam cair, como a agência era um custo relevante para os bancos, 40%, e eu percebi que os moldes dos bancos iam mudar bastante. Então, desde janeiro de 2018 que a gente tinha saído fora de bancos privados na carteira. Então, acho que faz muito sentido você dedicar um tempo olhando os setores lá fora. A questão de ativismo seletivo, o caso da Mills, por exemplo, uma empresa que a gente carrega há um tempo, teve um momento, uma crise grande na Lava Jato, houve um excesso de oferta no setor, queda de preço, queda de volume. A gente acreditava que a vantagem competitiva era a escala relativa, a Mills tinha 20% do mercado, a Solaris tinha 10%, e tinha um player de private equity tocando a Solaris, que era a Southern Cross, e o terceiro player tinha 5%. Então a gente falou, poxa, se a Southern comprar o próximo player, a vantagem de 10% cai para 5%. Mas se a Mills juntar com a Solaris, a vantagem vai para 25%. E olhando lá fora, a United Rentals se juntou com o número 2 e expandiu muito a rentabilidade. Então nós fomos bater na Southern Cross, batemos no presidente da Solaris, batemos no presidente da Mills, vários conselheiros, mostrando a relevância que teria uma fusão naquele momento, ou uma outra estratégia de consolidação no mercado, e acabou acontecendo a fusão, eles subiram o preço mais de 150%, o EBITDA que estava em zero foi para mais de 300 milhões, a ação triplicou. Então foi uma história que a gente conseguiu contribuir de alguma maneira, pregando um pouco alguns conceitos que acabaram sendo benéficos para a companhia. Isso o computador também não faz. E por último, o trabalho de campo. Acho que muita gente na indústria faz isso bem, mas é aquela ideia, vamos olhar uma empresa, a Renner, em vez de ficar só olhando os números, vamos lá ver qual é o produto, se é bom, vamos falar com as pessoas que visitam a loja, vamos sempre tentar ter uma visão tangível do negócio, do bem que ela produz, do serviço que ela entrega, para você ter uma visão não financeira da companhia. E por último, vale completar essa questão de visão macro complementar, que é uma questão que a gente consegue fazer aqui na Frontier, né? O Alexandre complementa muito bem a minha forma de atuação e traz isso para a gente, então ele trouxe calls muito importantes, inclusive tem setores como commodities, que há muito tempo que eu acho que
O trabalho de diferenciação no conhecimento doméstico não é tão relevante para commodities, acho que é difícil ganhar dinheiro com esse trabalho, mas o trabalho com uma visão macro, top-down, tem sido muito assertivo para a gestão de commodities, né? Então, o Alexandre trouxe um call em novembro de comprar commodities, depois da eleição do Biden, redução de trade war, reabertura econômica, algumas restrições de oferta, e a gente comprou debêntures da Vale, que era um papel que a gente gostava, no micro, aumentamos um pouco de Petrobras, tínhamos Bradespar na carteira, pegamos muito bem o movimento no começo do ano, chegou em março, em maio, o próprio Joca trazendo informação que Lambert estava caindo muito, a gente achava que China tinha uma questão de reestocagem que foi muito forte, mas que poderia não ser tão forte para frente, e aí resolvemos reduzir a exposição a commodities de maneira bem substancial, sobrou 2,5% só de exposição, e aí quando veio a deterioração do iron ore, a gente estava bem protegido, isso ajudou bastante o fundo, assim como outros calls de estatais, Banco do Brasil, quando teve a intervenção do Bolsonaro, a gente saiu de Petrobras, escapamos da demissão do Roberto Castelo Branco e depois voltamos para a Petrobras no momento correto. Então, acho que essa combinação de macro-micro tem sido muito vantajosa para a companhia. Com relação a riscos, né, a gente também definiu um limite máximo para cada posição dentro do universo de 300 empresas, dado o perfil de risco, alavancagem operacional, alavancagem financeira, ser um ativo regulado ou não, ter uma gestão estatal ruim ou gestão boa, ser ESG positivo, ESG negativo, ser um ativo novo, IPO, tudo isso a gente considera complexidade, commodities, né, considera na análise qualitativa de risco e ver se é um ativo que, se for de alto risco, a posição máxima vai ser 4%. Se for de baixo risco, vai ser de 12%. A gente determina já, antes de estudar o assunto, a gente já determinou qual é a posição máxima daquele tipo de empresa. Quando o analista resolve estudar o tema e resolve trazer para o fundo, a gente, por mais animado que ele esteja, a gente para naquele limite de risco que a gente definiu antes desse momento. Então, acho que isso é muito bom para a carteira também. E, por último, trazendo também agora uma visão de fatores de risco, tentar medir um pouco a sensibilidade de várias empresas que a gente investe para alguns fatores da economia, como crescimento doméstico, mudança de taxa de juros, reabertura econômica pós-Covid, né? E também fazer essa análise para a nossa cota comparado com os concorrentes, né? Então, como que a nossa cota está, como é que ela está sensível em relação à reabertura econômica, como é que a gente faz isso? Monta uma carteira teórica comprada em restaurantes e vendida em tecnologia. Então, ver como é que correlaciona o nosso fundo com essa carteira e como é que correlaciona os fundos dos concorrentes. Então, a gente percebe como é que está o nosso posicionamento relativo com relação a alguns fatores de risco como esse. Nossa carteira de ações no Frontier Ações, né, é uma carteira que tem de 10 a 20 posições de 2 a 12%. A gente não se preocupa com índice, a gente compra o que é de melhor. Temos um olhar profundo para fatores estruturais, qualitativo para o longo prazo, mas também temos um olhar de curto, médio prazo para eventuais catalisadores ou riscos que nos façam aumentar a posição ou reduzir, fazer o que a gente chama de trade around na posição ao longo do tempo. A exposição líquida desse fundo, né, a exposição direcional vai de 60% a 100%, né, a gente pode estar com 0 a 40% do fundo em caixa, e é um fundo que pode investir no exterior e pode também, eventualmente, fazer um par ou fazer alguma posição aposta vendida numa empresa que a gente tem bastante conforto microeconômico, né, de fazer uma aposta vendida para ganhar dinheiro. Essa aqui é a performance do fundo. A nossa companhia foi montada na virada de 2020 para 2021, mas eu trago esse track record desde junho de 2018, que foi o momento onde eu estava tocando o fundo sem equipe de investimento e com capital proprietário. Tá? Então, nesse composto aqui de junho de 2018 para cá, a gente rendeu 60% contra 40% do Ibovespa. A gente fez uma análise contra peers, né? São os fundos que a gente olha como concorrentes, a gente ficou nesse período com 25% da distribuição, ou seja, no primeiro quartil da distribuição da indústria. Quando a gente olha esse ano, que a gente já estava com a Frontier, né, a equipe da Frontier, a gente caiu 14% contra 18% dos small caps e 14% do Ibovespa, né? A gente gosta de olhar os dois índices, que acho que é mais representativo do que a gente faz, e com outros concorrentes a gente ficou em 33% da amostra, que também acima da média. Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o Frontier Long Bias, que é um produto bastante inovador, como eu falei, e ele foi montado primeiramente para tentar fazer um long bias mais defensivo do que a média, mas na verdade ele acabou sendo um veículo para a gente expressar tudo que a gente acha que tem de melhor para ser feito num fundo para investir no nosso próprio capital, né? Então, como eu comentei com vocês, o Brasil é muito rico de ganhos de seleção de ações. Então a gente fez um fundo que tem bastante exposição a isso, a nossa carteira comprada ela é idêntica à carteira do Frontier Ações, né, 60% a 100%, só que ele tem uma proteção de 30%, né, que reduz o risco direcional
para 30% a 70%. Na média, a gente tem 50% comprado em Bolsa Brasil. Então, é um fundo que tem metade do risco de Bolsa que um fundo de ações tradicional 100%. Podendo oscilar aqui mais ou menos 20%. O bacana é o seguinte, a gente pega o caixa do fundo, a gente poderia colocar no CDI, mas a gente fala, poxa, o cliente nos dá horizonte para operações e a gente desperdiça o horizonte comprando uma renda fixa de curto prazo que rende pouco. Mesmo com a alta do CDI agora, o CDI é para rodar 2%, 3% real. A inflação está muito alta também. Então não é a melhor alocação de capital para o longo prazo. Nós pensamos em comprar em TNB, que poderia melhorar a rentabilidade do fundo. Só que dobraria a aposta em Brasil. A gente não queria ter tanta aposta em Brasil, pelo que eu comentei com vocês. Então a gente falou, poxa, será que não dá para mandar o dinheiro para fora? Mas comprar o que lá fora? Tem tanta coisa, né? Poxa, se tivesse aquele conceito, não sei se vocês conhecem, o Ray Dalio, um renomado gestor, desenvolveu um conceito de all-weather, né? Um conceito, uma carteira que funciona em qualquer ambiente, né? Ele basicamente parte do pressuposto que tem 4 cenários de mercado: surpresa positiva de crescimento ou negativa de crescimento, positiva de inflação ou negativa de inflação. E cada ambiente desse tem um instrumento que vai bem e um que vai mal. E se você montar uma carteira com 1/4 de risco em cada instrumento, em cada quadrante, você está insulado de riscos e ganhando dinheiro. Então, pensamos nesse conceito, conseguimos desenvolver uma carteira nesse modelo, muito testada, e nós trouxemos para esse fundo, uma carteira muito potente, como eu vou mostrar para vocês, que é o nosso portfólio global diversificado, 40% do fundo, carteira que mistura índices de ações, títulos do tesouro, ouro e commodities. E ao mandar 40% do fundo para fora, a gente gera uma exposição cambial que a gente protege parcialmente. Inicialmente a intenção era manter 25% comprado em câmbio, e recentemente a gente reviu essa posição, porque o custo de ter a posição em câmbio aumentou muito com o juro real subindo, então a gente reduziu para 15%. Mas trocou por outra posição de proteção em ações que tem o mesmo risco equivalente. Tá? Falando aqui do PGD, né, do Portfólio Global Diversificado que a gente trouxe, né, para o produto, é uma carteira bastante simples, mas muito eficaz. Ela aqui resume um pouco aquele cenário que eu comentei com vocês, né, uma surpresa de crescimento, um aumento de crescimento. É muito comum lá fora você investir em ações e títulos públicos, tá? Em países desenvolvidos, estou falando aqui. Então você tem assim, quando aumenta o crescimento, você ganha nas ações, só que a taxa de juros sobe, você perde no preço dos bonds, dos títulos públicos. Então uma coisa compensa a outra. Se você fizer uma posição maior de bonds do que de ações, você consegue ter uma contribuição equitativa e um protege o outro com relação a riscos de crescimento. Quando o crescimento cai, você perde em ações e você ganha em títulos públicos. O problema dessa carteira, que é muito comum lá fora, é quando você tem um aumento de inflação. Muita gente discute, será que vai mudar a correlação de ações e bonds? Isso é importante para quem tem apenas ações e bonds, mas quando o nosso portfólio é o weather, isso não é muito importante, porque exatamente a gente está consciente que se tiver um aumento inflacionário, as empresas vão ter compressão de margens, como você está vendo hoje no Brasil, e vão sofrer, e as taxas de juros vão subir, você vai perder dinheiro nos bonds longos também. Então, o que a gente faz? A gente adiciona ouro e commodities, são 2 ativos que ganham com inflação. E aí o fundo fica balanceado para qualquer cenário. Então você percebe aqui que no cenário de aumento de inflação, sem 2 menos e 2 mais, está neutro. No caso, commodities ganha com crescimento, o ouro perde. Então você tem, para qualquer ambiente aqui, você está neutro em termos de risco. A gente fala que o produto é beta neutro para crescimento e para inflação. O que acontece com a relação risco-retorno do produto? Né? Você tem aqui desde 2007 a 2020, nos Estados Unidos, a Bolsa Americana rendeu 9,7% ao ano em dólar, com 16% de volatilidade, é um Sharpe de meio. Os títulos públicos renderam 6,9, com Sharpe de meio também. Já a ouro teve um Sharpe um pouco menor e commodities foi muito mal. Quando você combina no nosso modelo com os nossos tamanhos calibrados, o retorno você perde muito pouco, você vai para 7,8 ao ano. Só que a volatilidade desaba, vai para 7,5 e o teu Sharpe explode para 0,90. Então é um dos grandes, né, não tem almoço grátis, né, mas na economia, mas se tem algum almoço grátis é diversificação de riscos, né? A gente faz isso aqui dentro. Então você tem um retorno muito parecido, mas com muito menos risco. E também a gente direciona risco direcional para países mais convidativos para isso, né? Como eu comentei com vocês, o Brasil tem um modelo político institucional que não é tão favorável para crescimento como o modelo americano, que tem uma competição chupeteriana, né? Que vence o melhor player, né? O Brasil normalmente é que vence o player que financia a minha campanha. Então é um modelo diferente. Então os juros aqui tendem a ser mais altos também. Se você pegar 2007 e 2020, a Bolsa Brasileira rendeu 2,5% abaixo da renda fixa local ao ano. Nos Estados Unidos foi 8% ao ano, acima. Na China foi 7% ao ano. Então, por que não trabalhar mais
a seleção de ações no Brasil, esses ganhos, né, de garimpo de ativos, mas tentar deixar o beta um pouco mais protegido, né, o direcional, e alocar um pouco mais para países desenvolvidos, onde essa relação aqui funciona. E essa carteira que a gente desenvolveu, quando a gente testou, a gente rodou até 1928. Então, vocês veem aqui que essa área dourada, ela é o ganho acumulado dessa carteira em relação ao Treasury, né, em relação à renda fixa americana. A gente fez em logaritmo neperiano para que a inclinação fosse representar o ganho percentual anual. Você vê que ele, quando ela está constante aqui, é porque o ganho percentual tem se mantido constante. E basicamente funcionou muito bem de 1930 até 1960, de lá até 80 ela estabilizou, ou seja, ela rendeu basicamente o Treasury, mas foi um momento em que a gestão do Volcker, o Treasury subiu muito, né? A taxa de juros nos Estados Unidos chegou a 14%, então, apesar de ter sido, não ter gerado ganhos em relação à renda fixa, gerou ganhos nominais relevantes, e desde 85 funciona muito bem. Nesse histórico longo, ele rendeu 4% ao ano acima da renda fixa. É natural que num ambiente de renda fixa mais baixa como hoje, renda mais. Então, de 85 para hoje, ele rendeu 7,5% ao ano. E aqui é interessante para testar a resiliência, né? A gente mostra aqui períodos de 3 anos, qual foi o retorno composto dessa estratégia, já em excesso à renda fixa. Só teve um ano que não deu dinheiro, 2001. Ou seja, os 3 anos anteriores, né? E mesmo assim foi uma perda mínima. Então é um portfólio muito resiliente e que adiciona valor no fundo. A gente acha que se ele der 5% ao ano, com 40% de alocação, nós vamos ganhar 2% na cota, o que vai basicamente pagar nosso management fee, nossa taxa de administração. Então acho que é muito bacana para os clientes terem esse retorno adicional. E aí as pessoas perguntam, mas isso não vai trazer um risco a mais para o fundo? E a gente mostra que não. Essa aqui é uma análise que a gente fez com um fundo teórico, 50% de Bovespa, 50% de CDI. E a gente está mostrando aqui a perda máxima desse fundo ao longo do período. Então, teve momentos em que o fundo caiu, essa linha azul marinho, 12%, 13%, até 18% na pandemia, né, em março de 2020. Se a gente tiver o mesmo fundo e adicionar 40% do nosso PGD, nosso portfólio global diversificado com 25% de exposição cambial, além de aumentar o retorno, você estaria reduzindo o risco. Olha como a linha dourada está menor do que a linha azul. Por exemplo, na pandemia, onde você imaginaria, poxa, na pandemia todos os ativos caem igual, então você tem mais posições para perder mais dinheiro. Não aconteceu. Na pandemia, em março de 2020, a Bolsa Americana caiu 13%, a nossa carteira global caiu 2,5%, e quando você olha em reais, dado que tem uma exposição cambial conjunta, ela subiu 5%. Então, na verdade, foi um grande seguro, né? Foi um grande elevou nossa performance no período. Né? Então, ficou uma solução bastante robusta, e a gente mostrava, antes de lançar o fundo, que foi lançado em março, esse Frontier Lombais no final de março, a gente mostrava as simulações do que seria esse produto, né? Como estamos mostrando aqui no passado, seria um Lombais mais defensivo, com menos correlação com a bolsa, com menos perdas, né? E boa performance. E aí foi bacana que agora, passados 8 meses, a gente pode mostrar o que o fundo fez de fato. Né? Acho que é o segundo ponto que a gente conquistou como empresa. O primeiro foi conquistar uma equipe muito forte, o segundo foi conquistar a performance que a gente conquistou nesse período. Então, vocês veem que nesse período, a bolsa caiu 12,6%. A gente simula aqui uma carteira com 50% de CDI, 50% de bolsa, misturado em 2 índices, que a gente acha mais aderente, o Ibovespa Small Caps, teria caído 8,9%, e o nosso fundo caiu 5,5%. 5,5% só. Quando a gente compara com a indústria de lombaias, a gente fez um trabalho aqui pegamos todos os fundos com nomes que tem lombaias no nome, ali usando o sistema da Quantum, e ponderamos por tamanho, né, dos fundos. Então, a gente comparou essa indústria de lombaias com a nossa performance. Né? A indústria caiu 11,6% nesse período, de abril a novembro, e o nosso fundo subiu 5,5%. Acho que vocês devem estar sentindo na pele como é difícil esse momento de aversão a risco, cliente chateado, poxa, uma perda aqui, vamos tirar o dinheiro, fiz errado. Eu acho que nessas horas você conseguir ter esse retorno e aliviar a perda para o cliente é muito importante para que ele não desista no meio do caminho e possa continuar a trajetória de agregação de valor de longo prazo, senão ele vai sair no pior momento. Então, a beleza desse produto é suavizar a trajetória do cotista com altos retornos. É um fundo que reduz pela metade o risco de bolsa, mas sem abrir mão de altos retornos. Tá? A gente enxerga na média 14% ao ano de perspectiva de retorno para esse produto. A volatilidade foi menor que a indústria também, 13% contra 14,7%, menos beta em relação à bolsa brasileira do que a indústria, e um pouco mais de sensibilidade ao dólar. Quando a gente compara assim, dentro dos 223 fundos, nós somos o 46º de melhor performance, 23% da distribuição, primeiro quartil. O 35º de menor volatilidade, então 16%. Ficamos aqui também primeiro quartil de perda máxima de 30 dias,
com baixa correlação em Bovespa e também até em captação líquida, como a gente começou do zero, acabou também tendo um destaque aqui, 27%. Mostrando um pouco de onde vieram os ganhos, né? Aqui são os ganhos brutos da carteira antes de taxa de administração e taxa de performance. No Frontier Long Bias a gente teve, né, 2,9% de perda. O produto é para ter metade do risco de Bolsa Brasil, então é muito difícil se insular dessa questão, né? Vocês veem aqui que na parte de ações Brasil a gente perdeu 7%, aqui já tudo uma ótica já em relação ao CDI, né? Então você tem 7% de perda, porque teve a parte direcional, né? Tirou 10,6% da nossa cota. E aqui a gente separa a parte de stock pick, né? Seleção de ações, quer dizer, que é o seguinte, quer dizer, se a gente tivesse comprado simplesmente a bolsa, os índices, a gente teria perdido 10% na cota. Como a gente escolheu ações que foram melhores do que a bolsa, a gente ganhou 3,7% na cota pela boa seleção de ações, reduzindo as perdas para 7%. Além disso, nós temos essa carteira macro global, né, que é uma inovação que a gente trouxe do PGD. Eu falei para vocês, a ideia era que se rendesse 5% ao ano, 2% na cota do fundo, em 8 meses rendeu 4%. Tá? Foi muito bem, ajudou muito a gente a suavizar esse período. A proteção cambial que nós temos, que é o nosso hedge estrutural, que parte hoje é feita por ações também, tirou 1% da cota, não foi o melhor veículo para estar fazendo proteção nesse momento. E tem a questão do macro discricionário. O Joca, nosso gestor macro global, ele tem a vantagem de não ser obrigado a operar nada, porque essa carteira já está operando por ele, né? Está ajudando o fundo a render, etc. e tal, ele está tranquilo. Quando surge uma oportunidade assimétrica, ele vai lá e faz uma aposta, uma posição, como ele fez algumas opções, assim, a gente teve, por exemplo, uma put de dólar nas vésperas de um cupom que ele alocou 20 bips do fundo, né, 0,2% da cota, em risco. Em 2 dias nós ganhamos 0,6%. Então, é muito bacana ter um cara muito preparado, um gestor vencedor de longo prazo e podendo escolher a hora de entrar, não entrar, então isso acaba ajudando muito o fundo. No composto, nós ganhamos 3% acima do CDI na cota, por essas estratégias que nós estamos trazendo aqui, que fogem um pouco do padrão num fundo tradicional long bias, né? E aqui, por último, renda fixa, custos, né, para fechar a conta. Olhando um pouco a parte de ações, em que empresas que a gente se destacou positivamente e negativamente, né? Acho que no caso do Frontier Ações, né, olhando aqui de janeiro a novembro, SLC foi uma contribuição muito importante, 4,3%, né, a gente pegou na veia, era uma maior posição do fundo e subiu muito no ano. No Frontier Long Bias a gente perdeu um pouco esse período inicial do primeiro trimestre, mas mesmo assim conseguiu ganhar 1,3% na cota. Lembrando que o Frontier Ações já começou, né, desde o primeiro dia do ano e o Frontier Long Bias começou apenas em abril. A GPS também é um ativo, um IPO que a gente entrou pesado no primeiro dia de negociação, parte no IPO, parte no primeiro dia. Tinha muita confiança na história de crescimento da companhia, já tinha multiplicado por 24 o tamanho da empresa no passado, a gente acha que dá para quadruplicar ainda o tamanho da empresa, com 10% de margem EBITDA, um retorno sobre o capital infinito em termos tangíveis, do ponto de vista de patrimônio, talvez um ROIC de 30% operacional. Então, uma empresa que a gente gosta muito, estamos vendo 17 vezes lucro para o ano que vem, posição muito bacana, já ganhamos muito dinheiro com ela, vamos ganhar mais ainda. PetroRio e Petrobras, né? PetroRio, muita qualidade de alocação de capital. A Petrobras é um play que tem uma relação política, a gente acertou a mão nos momentos de estar presente na Petrobras. O par que nós fizemos também foi o único que a gente fez. Basicamente, quando o grupo Americanas anunciou que ia listar uma empresa no exterior para captar recursos e que a Lame 4 seria o veículo associado a essa companhia, a gente achou que não fazia nenhum sentido ela negociar com 30% de desconto para a MER3, que tinha os mesmos ativos, né? Porque ninguém é maluco de usar um veículo de captação com desconto para captar dinheiro, né? Então a gente achava que eles iam dar alguma permuta voluntária, fazer alguma coisa para melhorar o valuation, o valor da Lame 4. Aproveitamos o dia onde, na verdade, a Lame 4 saiu do índice, do MSCI, a MER3 entrou, essa outra coisa que o Alexandre traz muito para mim, essa leitura mais técnica do mercado de fluxo. Então a gente pegou esse momento, fez o par, ganhamos 4% de saída, era uma posição de 4% nossa, e de lá para cá subiu 30%, né? A gente ganhou 1,2% na cota com uma posição de 4%, sem nenhum risco direcional, sem nenhum risco de eleição, posição específica ali. Então isso é bacana para compor várias fontes de retorno no fundo. A ideia é que a gente tenha um portfólio que agregue várias fontes de retorno descorrelacionadas, né? A correlação do portfólio global diversificado com a Bolsa Brasil é 30%. Então, um vai bem, outro vai mal, outro vai bem. O câmbio brasileiro, você comprar dólar, né, com relação à Bolsa Brasileira, é menos 66%, mas com relação ao portfólio global, menos 30%. Ou seja, se tem uma crise que cai a Bolsa Americana e os bons americanos juntos, com certeza o real está depreciando. Então, é uma combinação de vários fatores de performance que vão se correlacionando. E aqui, suavizando a cota do cotista, né? E aqui as posições perdedoras, Magazine Luiza, né, empresa que sofreu muito com o aumento de juros,
queda de vendas de duráveis, também com aumento de juros no sentido de taxa de desconto num ativo que tem muito crescimento, né? A gente gosta da qualidade da companhia, mas tinha um valuation alto e realmente sofremos com ela. Natura, uma posição que eu comentei para vocês, a gente conseguiu se proteger do resultado, mas perdemos no começo do ano. Você vê que o Frontier Ações perdeu bem mais que o Lombard, que soube proteger mais essa questão recente. E a B3, que é um ativo que a gente gosta muito, usa pouco capital para crescer, acho que é relativamente protegido para a competição e está no valuation muito atraente, aí 14, 15 vezes. Falando um pouco do como é que nós vemos o cenário e como estamos nos posicionando em termos de investimento, né? Bom, basicamente o cenário é um cenário de juros altos, né? Globalmente, localmente, né? A questão pressão inflacionária ocorre no mundo todo, não é só por fatores locais, tem a questão do teto, tem a questão política, mas também tem questões externas, pós-Covid. Tem a incerteza eleitoral do ano que vem, que naturalmente se juntou com esse ambiente, né? Hoje em dia uma continuidade daqui até o final do ano que vem, acho que vai ser esse processo de incerteza, de riscos, né? Eu só gostaria de trazer aqui a questão, né? O CDI vai estar subindo muito, mas o CDI é uma medida nominal de curto prazo, né? Ele dura um dia. Então, não é a melhor medida para você tentar fazer taxa de desconto de companhias, etc. Né? Tem que olhar o juro longo e o juro real, porque as ações são empresas que têm características de proteção contra a inflação. Então, nessa ótica, o juro não subiu tanto assim. Mesmo assim, a gente acha que o juro carrega um certo negativismo, um excesso, principalmente no âmbito do cenário eleitoral. Existe uma precificação já feita para o pior, assim, a precificação de que a chance de uma terceira via é nula, vai ser um cenário ruim, eleitoral, e a gente acha que não é bem assim, não dá para saber, tem muito tempo, ou mais do que isso, que os preços já estão muito convidativos, porque já transferem muito desse negativismo para os preços, né? E até por fatores técnicos, né? Um aumento de juros é um momento em que há uma reversão de fluxo, né? Você está tirando dinheiro de bolsa, você está migrando para outras classes de ativos. Então, eu acho que a situação oferece preços mais convidativos. E como é que nós estamos montando a carteira para lidar com esse período, atravessar esse período de turbulência? Nós temos alguns tipos de investimento que nós chamamos de resilientes com valor. Tá? Vou dar só alguns exemplos para vocês. Né? SLC, que eu vou falar mais à frente, que é a maior posição do fundo hoje, com 8%, então vou falar bastante dela. E utilities em geral, nós temos 3 ativos aí com 10, 11, 9% de taxa interna real de retorno, é um retorno muito bom. O bacana de utilities é que tem várias empresas aqui que você vai achar que está barata. Mas você fala, poxa, mas o macro piorou a renda, aumentou o juro, então vai piorar aqui a economia, será que está barato mesmo? Quando você vai para utilities é muito fácil fazer conta, né? Não tem muita discussão. Você percebe que realmente os ativos estão descontados. Então a gente está com bastante alocação para utilities no momento. Commodities são ações também que dependem menos do Brasil. Então, o caso de Vale é um exemplo que a gente voltou a aumentar, né, nesse call top-down de commodities, né, também auxiliado pelo Reno, que faz um trabalho micro em siderurgia e mineração. E PetroRio também, que é uma outra empresa de qualidade que a gente gosta, que está exposta a petróleo. E temos algumas ações domésticas, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas tem outras, mas que tem algum fator de moderação de risco. Não é uma doméstica altamente cíclica. Por exemplo, a Renner, né? A Renner é uma empresa que já foi comentada pelo Cotrim, não vou falar muito aqui, mas ela, em geral, ela performa melhor que os concorrentes nas crises. A gente tem uma reabertura econômica acontecendo, tem um processo de digitalização que pode ter benefícios acontecendo, ela tem caixa para comprar empresas. Então, tem vários fatores que atenuam a sensibilidade da Renner para um cenário, diversos cenários que nós podemos ter em termos eleitorais. A Intermédica também já foi bem falada pelo Alexandre, uma demografia favorável, setor mais resiliente de fato, né? Uma qualidade muito boa do negócio também. E aí entra um outro tema, que é o que eu chamo aqui de, desculpa usar o inglês aqui, mas é o high beta over discount, né? São empresas que são muito sensíveis ao ciclo econômico, mas que estão excessivamente descontadas. Então tem o caso da Mills, que é uma empresa que eu conheço bastante, e que, poxa, um tempo atrás estava R$10 a ação, fazia 40 milhões de EBITDA por trimestre, né? Hoje a ação bateu 5 e estava fazendo 80 milhões. Então, assim, não faz muito sentido, ela estava 4 vezes EBITDA, né? Então a empresa está realmente muito descontada. Eu acho que na hora que o mercado der algum suspiro, que voltarem a olhar para esse tipo de tema, vai dobrar a ação, né? Um tema que o mercado tem uma desconfiança cíclica. Na outra crise ela sofreu muito, só que na outra crise ela tinha 80% da receita em construção, agora ela tem 30%, e naquela época a construção estava no high, né? E a Lava Jato quebrou as empreiteiras todas, uma coisa única, né? E agora a construção está lá embaixo e nós vendemos concessões de infraestrutura que vai aumentar a atividade de construção. Então é uma situação muito diferente, ela vem recuperando volumes e preços trimestre a trimestre, então
É uma empresa que eu acho que está muito deslocada de preço em fundamento. A B3 também é uma empresa que está muito barata, como eu comentei, 14, 15 vezes lucro. E aqui nós temos também opcionalidades eleitorais baratas, né? Banco do Brasil e Petrobras. Sentem muito ciclo econômico, mas estão muito baratos. Banco do Brasil é 0,6 vezes book. Primeiro, você não tem o risco de competição bancária, redução de multa, redução de prêmio de valor de franquia. Não tem prêmio, né? Você está pagando com desconto com valor de liquidação. Então, não tem prêmio. Segundo, que de fato, historicamente, 0,6 é muito difícil piorar. Pode piorar, mas por pouco tempo, não por muito. Então, você tem uma simetria. Caso melhore o cenário, você vai ganhar bastante. Se não melhorar, provavelmente você está num bom ponto de entrada, não é nada, é um ponto bem convidativo. E Petrobras é a mesma coisa, né? Eu gosto de olhar, cada um olha um indicador, né? Eu gosto de olhar o market cap em dólar, historicamente, e considerando o fato que ela está pagando dividendos, né? Acho que até o final das eleições você vai pegar quase que metade do market cap de volta. Então, realmente vai ficar um market cap muito pequeno se a empresa não subir, né? Então, você tem uma simetria muito favorável na nossa visão. Falar aqui mais do tema da SLC Agrícola, que é a maior posição do fundo. Acho que a primeira característica bacana é que é uma empresa resiliente, né? Uma exportadora, é uma grande exportadora de soja, algodão e milho. É a maior empresa do Brasil nisso, junto com a Bom Futuro, ela é a maior hoje. Foi o primeiro IPO de fazenda, né? Sendo feito no mercado, né? Ela tem terra e ela faz a produção, faz a operação agrícola. Né? E tem uma característica interessante aqui, importante, é que os ganhos imobiliários não são refletidos na contabilidade, tá? É um dos motivos da ineficiência que a gente enxerga aqui. Basicamente, assim, ao longo do tempo, você cresce renda na Ásia, aumenta o consumo de proteínas, e o ganho de produtividade agrícola não acompanha essa demanda. Então, você precisa expandir a área, você precisa ter mais área plantada. Eu penso o seguinte, a primeira fazenda que você vai montar é na região melhor, com melhor clima, mais próxima da infraestrutura. Se você precisar expandir, você vai para uma região pior, uma região mais distante, com clima pior, mais incerto. E para ela se viabilizar, a anterior tem que apreciar. Então, você teve nos Estados Unidos há 30 anos um processo de aumento real de preço da terra, de 3%, 4% ao ano, e no Brasil também. Então, a empresa não só não reflete o valor das terras que ela possui no balanço, então o balanço patrimonial está subestimado, né, o patrimônio líquido, mas também a marcação a mercado dessa terra anualmente não é reconhecida. Né? Muita gente acha que vale a pena operar agrícola para ter 0 a 0 para ganhar dinheiro só na prestação da terra. Então, é importante olhar de forma combinada a valor de mercado, o preço da terra, e entender o ganho total da operação. E nessa ótica, você sai do ganho contábil, o retorno sobre capital contábil, que é de 8%, retorno sobre patrimônio, e você vai para um número de 15%. Então, o mercado às vezes acha que o negócio tem baixa qualidade, mas na verdade o negócio tem alta qualidade, na nossa visão. É um setor que o Brasil tem vantagem de competitividade e a companhia tem uma vantagem de produtividade em relação à concorrência. Nós entendemos que é uma empresa geradora de EVA, né? Ela gera retornos acima do custo de capital. Na nossa ótica, ela gerou um retorno sobre capital 8% acima do CDI, historicamente, em termos reais. E, além disso, ela teve alto crescimento. Ela cresceu 9% ao ano, a área plantada. Então, assim, a gente até compara, assim, poxa, bancos, por exemplo, o setor que rendia CDI mais 10, né? Retorno sobre capital, e tinha um crescimento talvez 2%, 3% real, e negociava 2 vezes book, 2 vezes patrimônio líquido ou mais. Poxa, uma empresa que entrega 8% acima do CDI em termos reais e tem 9% de crescimento anual, para frente que seja 5%, negocia com 15% de desconto para o valor dos ativos, né, que é o NAV, que é a terra mercado. Então não faz sentido para a gente. Acho que o mercado não dá nenhum prêmio de qualidade para essa companhia de alocação de capital. Nossa visão, né, a gente tem uma análise com o negócio com terra própria, onde a empresa rendeu no passado IPCA mais 8%, isso aí desde 2010, tá? E tem uma análise com terra arrendada, onde ela rendeu IPCA mais 13%. E ela está agora crescendo mais com terra arrendada, inclusive ela fez uma transação no começo do ano, onde ela incorporou as operações da Terra Santa, através do arrendamento, onde ela cresceu 50% a terra arrendada dela, e foi muito rentável para a companhia, né? A ação subiu muito, criou muito valor para a companhia naquele momento. Então nós acreditamos que o negócio cria valor no tempo, a alocação de capital é muito boa, a gestão é muito boa, é uma família Logemann muito cartesiana, tem uma gestão industrial das fazendas, né? Inclusive a digitalização vai trazer um benefício excepcional para essa companhia, porque as ferramentas que estão sendo trazidas vão ajudar muito a gestão de uma fazenda em escala, muito mais do que uma fazenda pequena que tem o olho do dono ali, que não precisa dessas ferramentas para gerir em escala, né? Então vai ser benéfica em termos relativos para as grandes fazendas. E a SLC especificamente, ela tem um braço de ventures, né? A SLC Ventures, que está olhando oportunidades em agritechs, e eu acho que vai ser uma coisa muito parecida com o Itaú, que olhou muitas fintechs para tentar pegar inteligência para o banco, mas também
detectou um investimento na XP que foi muito rentável para o banco. Eu acho que a CLC vai fazer uma coisa parecida, ela vai daqui a pouco fazer algum investimento que pode valorizar muito, que tem muita oportunidade nesse setor e eles são muito bons. Assim como a alocação de capital, eles entraram em algodão, eles podem entrar em outros setores, como frutas, eventualmente, estão fazendo recompras, acho que é um sinal positivo, eles sabem alocar muito bem capital, tá? E nós mesmos estamos também contribuindo com algumas ideias de ativismo com eles, de algumas ideias que poderiam criar valor para a companhia, se forem perseguidas eventualmente. Então, acho que é uma empresa que está barata, ela negocia 8 vezes lucro normalizado, já baixando o preço da commodity, né, já reduzindo aí mais de 20 a 30% o preço das commodities em reais, ou 6 vezes lucro se você considerar o ganho recorrente de apreciação de terra que ele tem, né? Então é muito barato o múltiplo de entrada e tem criação de valor paralela em cima disso. Então a gente acha que é uma oportunidade muito boa para um ativo mal precificado, de alta qualidade, que resiste bem a qualquer ambiente aí de cenário eleitoral. Tem a questão ESG também, a empresa, 70% do consumo de água do mundo é absorvido por agricultura. E essa empresa não usa água, não usa irrigação, né? Ela também faz plantio direto, que sequestra o carbono, né? As vegetais vão se decompondo e o solo absorve, e também não expande em terra nativa. Então, é uma empresa bem posicionada para isso. Bom, queria trazer para vocês aqui inovação uma outra inovação da Frontier, que vocês conhecem já o cashback, né? Que tem alguns fundos da indústria que dão um benefício para os clientes cotistas, né? Uma parte do rebate devolvem como cashback. Vocês conhecem o Investback, que tem um cartão de crédito aí no mercado que, na medida que você gasta, você ganha dinheiro para investir nos fundos ou em outros ativos. E a gente vai trazer para vocês um outro tipo de back, é o Giving Something Back, que é o seguinte, todo mundo que investir com a gente, até o dia 15 de janeiro, nós vamos pegar esses investimentos, aplicações, primeiro mês de receita de administração, nós vamos doar integralmente para 3 entidades que estão aqui no nosso painel social, que são entidades que muito nos orgulham, né? A gente trouxe a dedo, acho que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que faz um trabalho único em primeira infância, que é um momento muito importante no impacto das crianças. Depois é muito difícil consertar, né? Acho que quando pega no começo tem muito impacto nas 2 organizações do mundo focadas nisso, e faz um trabalho de escala, né? Para ter benefício realmente de massa no país. O Passos Mágicos, que trabalha jovens aí de 5 a 13 anos, tá? De todos os tipos de perfis, né? E o Primeira Chance, que pega os melhores alunos e tenta levar de 13 até 17 anos para levar para a melhor faculdade. Então é um conjunto aí que vai trabalhando a evolução social no Brasil de tanta desigualdade, né, que dói tanto. Eles fazem um trabalho fantástico, eu acho que vai ser o melhor painel do dia, tá? Se vocês puderem assistir, vai ser fantástico. Bom, para fechar, quem quiser investir com a gente, né, pegar essa performance nossa, contribuir para o nosso crescimento adicional, contribuir com essas parceiras ONGs fantásticas aí que estão presentes no nosso evento, podem ir no nosso site, no frontiercare.com.br, quero investir, ou investir através de uma das nossas parceiras, né, a XP, a BTG, o Safra. O Safra a gente começa amanhã, uma parceria importante, que é o Manager, né, um fundo exclusivo para o Private lá do Safra, Vitrio, Orama, Inter, Bank. Então isso aqui acho que é uma outra conquista que a gente tem, a gente trouxe esses parceiros aqui para a Frontier, a gente espera trazer mais agora no médio prazo, né, novas parcerias que estão sendo costuradas com outros bancos, com outras plataformas, com family offices, e a gente conta com vocês aí para continuar esse trabalho bacana que a gente está fazendo. Bom, queria agradecer muito a todos, abrir aqui para perguntas, não sei se houve alguma pergunta aqui, ou se estamos dando uma olhada aqui. Chegando uma pergunta, como vocês enxergam investimentos em IPOs? Bom, IPOs, eu acho que é natural você achar que é uma assimetria negativa, quer dizer, você está comprando uma empresa que não negocia ainda, que você conhece há menos tempo, de alguém que conhece muito mais que você e está querendo te vender. Então tem que tomar um certo cuidado. Por outro lado, o que a gente gosta? A gente gosta de IPOs quando você detecta que é uma história boa, que tem um alto retorno sobre o capital, que o maior benefício do cara fazer aquela operação não é te vender uma coisa cara que vai cair depois, ele aproveitou um momento. A gente viu muito IPOs aqui, produtos que se beneficiaram muito da pandemia, né? Que ninguém nunca consumiu tanto álcool, outras coisas. Vamos vender agora esse produto que você percebe que não é normalizado, né? O cara quer te vender num preço mais alto do que deveria. Isso eu acho ruim. Mas quando você vê que a história é boa, que tem um componente de crescimento e que ele precisa do capital para executar essa estratégia, eu acho que aí é muito bom.
E foi o caso da GPS, que a gente entrou e ficou bastante tempo, a gente entrou em Redditor também, ficou um bom tempo. Então, eu acho que tem que ser bem seletivo nos IPOs, tem que ter um cuidado maior, a não ser que seja uma questão técnica, né? Eventualmente você entra no IPO também, porque poxa, você vê que tá muito demandado, é um IPO que tem um preço de entrada muito, provavelmente você vai ganhar muito dinheiro no curto prazo e você depois decide se vai ficar com ativo ou não. Mas assim, no geral, eu acho que o melhor investimento para carregar em IPO são essas companhias com esse perfil que eu passei um pouco para vocês. Aqui você tem mais alguma coisa? Bom, pessoal, eu acho que é isso que a gente tem aqui. Eu queria agradecer muito a vocês pela participação, a todos os nossos parceiros. A gente vai ter agora 3 horas um painel fantástico aí com o Ilan Goldfarb, presidente do Credit Suisse Brasil, do Conselho do Credit Suisse Brasil e ex-presidente do Banco Central, junto com o Joca, o Jorge Gib Neto, nosso gestor Marco. E depois nós vamos ter esse painel social às 4 horas, que eu recomendo a todos assistirem, que o trabalho que eles fazem é muito inspirador. Assim, acho que a gente se sente muito pequeno quando a gente olha o que eles fazem. E é isso. Queria agradecer a todos e estamos à disposição a qualquer interesse, todo o nosso grupo, toda a nossa equipe. Muito obrigado.